Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você tá no... Eita, quer dizer que tá no meu escritório. É o costume. Até porque esse escritório não é só meu. Esse escritório aqui é um escritório... Bom, esse estúdio está nos escritórios do Instituto. Mas esse é o meu escritório dentro dos escritórios do Instituto. Eu posso dizer que está no meu escritório. Ainda é o meu escritório dentro do Instituto. Mas é bom diferenciar do que era o escritório na minha cozinha, praticamente. Que o meu escritório ficava... Eu tenho uma longa tradição de ter escritórios do lado da cozinha. Na minha primeira casa lá no 2 Dedos, era do lado da cozinha que eu gravava. E agora na minha casa também. Um escritóriozinho do lado da cozinha. Que agora é só minha biblioteca, não tem mais escritório lá. Ah, bom. Você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E esse é mais um Pergunte ao Pastor. Esse programinha que vocês adoram, esse programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. Se você ainda não é membro, considere sê-lo, você apoia o que a gente tem construído aqui no YouTube. Qual foi o erro básico que deu origem ao liberalismo teológico que varreu os Estados Unidos e a Europa? Precisamos tomar ainda mais algum cuidado para não cairmos no mesmo buraco? O erro básico do liberalismo teológico é a descrença, é a apostasia, é o abandono da fé em Deus. O liberalismo teológico é praticamente um tipo de deísmo, é quase um tipo de crença em uma divindade que se revelou male-male em Cristo Jesus, mas que fundamentalmente não nos deu revelação o bastante para nos dar uma forma de viver. O liberalismo teológico varreu a Europa e é fundamentalmente um tipo materialista de cristianismo. Eu diria que o principal erro provém da descrença, certo? Mas eu diria que o principal erro do liberalismo teológico eu colocaria na bibliologia, talvez. Eu não sei se alguns colegas teólogos concordariam com isso. O que é que o Victor Fontana acharia? Me pergunto. O que é que o Victor Fontana acharia? O que é que o Cacau Marx acharia? O que é que o Guilherme Nunes acharia? Fica aí a pergunta aí para os três. Mas eu acho que o principal problema do liberalismo teológico mora na bibliologia. É uma descrença na realidade da revelação em Cristo Jesus na Sagrada Escritura. A neortodoxia, que é uma tentativa de defesa da veracidade da Escritura ante o ideal puramente materialista do liberalismo, também tinha, na minha opinião, um grande problema de bibliologia e aproximação da Escritura, porque se acreditava em uma Bíblia que se tornava a palavra de Deus e tal. O pessoal que a gente chama de liberal aqui no Brasil, geralmente são neo-ortodoxos, não são liberais mesmo, porque o liberalismo é uma coisa muito mais profunda, muito mais afastada do verdadeiro cristianismo. Mas eu acho que a gente tem que se proteger nessa área aí. A gente tem que voltar a uma defesa da Escritura, da Bíblia, como fonte máxima da revelação. Eu iria por esse caminho. Iago, como a sua história de amor? Eu sei como foi, né? O conta. Logo vou me casar. Mas minha história de amor, eu contei bem detalhadamente minha história de amor no podcast com a Karina Bach, onde eu falei sobre como eu conheci a Isa e coisas assim. Lá tá mais detalhadamente. Mas eu e a Isa, a gente se conheceu na igreja. Nós éramos dois adolescentes, eu tinha 15 anos. Quando eu conheci a Isa, eu tinha 14 anos. Ela tinha 16. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 15 e ela tinha 17. Não é algo que eu recomendo, mas Deus transformou o nosso erro em uma bênção, graças a Deus, graças à sua misericórdia. No começo a gente não se gostava, a gente até se desgostava um pouco, mas com o tempo a gente foi ficando amigo. Ela orava com o rapaz, eu tentei namorar uma descrente, meu namoro com a descrente não deu certo, e a oração dela com o rapaz da igreja também não deu certo, e quando a descrente com quem eu tentei namorar também não me quis, a gente ficou ali meio que aprofundando ali a amizade e o sofrimento, até que ela começou a gostar de mim, e com o tempo eu comecei a corresponder, pedi ela namoro, e o resto é história. A gente namorou aí por 6 anos, foi um tempo muito grande de namoro, por isso não recomendo pra ninguém, mas casamos, eu tinha 21, ela tinha 23. E depois de 6 anos de namoro, hoje a gente tá casado por 8 anos. 6 com 8. Estamos juntos há 14 anos. 14 anos? Ou é 15? 14, né? 6 anos de namoro, 8 de 8, 6 mais 8, aí 2, 12, 10, 4, 14. 14 anos aí juntos. Ano que vem a gente deve fazer 15 anos juntos, que coisa maravilhosa. Tem uma dúvida sobre o corpo da ressurreição que os cristãos serão na ressurreição final. Quando Cristo ressuscitou, ele poderia aparecer onde queria, sem a necessidade de andar o percurso até o destino. No novo céu e na nova terra, os cristãos também serão capazes de fazer isso? Ou ainda será necessário transporte ou andar até o destino? Eu não sei se dá pra dizer que Jesus apareceu onde ele queria, sem ter que se locomover até o destino. Isso é uma interpretação, eu acho que isso não é explícito no texto. Mas, no caso, o Cristo ressuscitado era um Cristo que antecipava a nossa glorificação de alguma forma e que talvez já aparecesse com as suas plenas atividades divinas, como ele fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra depois da sua ressurreição. Então, o fato de Jesus aparentemente chegar em destino sem percorrer distâncias não seja algo natural do corpo glorificado, mas algo de sua divindade, tá? Então, a gente não tem como saber bem. O livro do Apocalipse traz alguma descrição sobre como será o novo céu e a nova terra, ainda que não o faça muito detalhadamente, e descreve que as nações vão até Jesus para levar até ele a sua glória. O que deve implicar um pouquinho que a gente vai
fazer os trajetos até ele. Mas assim, não tem como saber exatamente os detalhes de como será o corpo glorificado, baseado no que a gente tem, mas eu acho que a ideia de que a gente consegue se teletransportar, se for esse o termo que você tá usando, represente algo necessário ao nosso corpo glorificado não, tá? Tem algumas perguntas aqui que estão muito grandes. Façam perguntas menores, porque perguntas gigantescas eu vou ficar mais tempo lendo que respondendo. Iago pergunta: sendo o livro de Cantares um livro sobre canções e poesias românticas e não uma analogia de Cristo com a igreja, qual o sentido e a importância desse livro na palavra de Deus? Como pregar sobre ele na igreja? Cara, o livro de Cantares é justamente o livro que fala sobre a santidade do sexo. Fala sobre a beleza do romance. O livro de Cantares é um livro extremamente explícito acerca da intimidade física e do desejo físico entre um casal casado. Fala sobre ciúmes, fala sobre temperamento, fala sobre excitação sexual, fala sobre posições sexuais, fala sobre espera, fala sobre partes do corpo que podem ser usadas na atividade física. O livro fala muito sobre coisas importantíssimas para a existência humana, que é sobre relacionamento conjugal. Esse livro é importante de estar na Bíblia justamente porque é um livro que expressa parte daquilo que Deus espera acerca do sexo. Como expor esse livro na igreja? Eu fiz algumas exposições já em Cantares, em encontro de casais, onde eu pude falar com alguma explicitude acerca de questões sexuais, questões relacionais que estão naquele livro. Agora, também é possível uma exposição mais pública, mais geral do livro de Cantares, deixando os detalhes sexuais um pouco de lado e falando do princípio geral, da coisa geral. Como é que o livro de Cantares pode virar uma analogia, não como algo que está no texto, certo? Mas como uma analogia ali entre Cristo e a igreja. O fato de que nós sabemos que o casamento representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, se o casamento representa Cristo e a igreja, eu tenho no livro de Cantares a possibilidade de criar uma analogia geral no relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas se eu faço isso em Cantares, eu tenho que fazer de um jeito que eu posso fazer sobre Abraão e Sara, sabe? Sobre Jacó e Rebeca. Eu tenho que fazer de um jeito que eu posso colocar ali Davi e as suas esposas, certo? Uma interpretação de Cantares que diz que é Cristo e a igreja é uma interpretação errada. Uma alegoria, uma comparação ou algo parecido seria possível como algo secundário, do mesmo jeito que você faria com Moisés e a sua esposa, com Isaías e a sua esposa. Não é o sentido primário do texto. É no máximo uma comparação possível. Iago, como vai ficar as aparições da Catarina? Vão acabar? Cara, o meu novo escritório, esse novo escritório aqui, fica na minha rua, na rua que eu moro. Fica literalmente a 5 casas da minha casa. Então a Catarina vai aparecer aqui de vez em quando. De vez em quando a Catarina aparece aqui, eu tô aqui trabalhando, a Isa veio aqui com a Catarina, só pra andar, pra ver como é que estão as coisas aqui, me dar um cafezinho, sei lá. Então sim, de vez em quando a Catarina pode acabar aparecendo. Ela apareceu um pouco mais em alguns momentos em que a Isa tava particularmente atarefada e eu tinha que gravar vídeos em um horário que a Isa não conseguia ficar com a Catarina, então eu deixava a Catarina correndo nos vídeos, mas eu não quis fazer disso a marca do canal, tá? Mas de vez em quando ela pode aparecer. Tá a coisa mais fofa do mundo. Agora é um pouco mais difícil porque tem mais coisa, tem equipamento, tem luz, tem um diabo 4 aqui atrás. Se ela correr aqui, ela derruba tudo, vai virar uma hecatombe aqui. Mas eu coloco ela no colo e de vez em quando ela aparece aqui pra vocês. Tem uma dúvida sobre como combater maldição hereditária. Está em muitas igrejas o curso Veredas Antigas. Não sei se conheces. Conheço. Desisto do combate e saio dessa igreja? Ou aceito que tá lá e desprezo só esse curso? Abraços. Assim, na igreja que você vai congregar, vai ter coisa que você vai concordar e coisa que você vai discordar. Plenamente normal, plenamente comum, tá? Eu sou pastor da igreja e tem coisas na minha igreja que eu discordo, certo? Faz parte da vida, faz parte da existência. Você não é Deus, você não faz o mundo à sua imagem e semelhança. Minha igreja acredita em maldição hereditária, mas é a melhor igreja que eu posso congregar. Então, continua lá. Olha, tem outras comunidades mais saudáveis, onde eu posso criar relacionamentos, desenvolver minha vida com Deus, a teologia lá é mais sólida, ótimo. Se você acha que é um bom caminho mudar de igreja por isso, vá lá. Agora, maldição hereditária é uma coisa que não existe. Primeiro, porque não tem maldição hereditária no Antigo Testamento. O que tem no Antigo Testamento é punição hereditária, o que é plenamente diferente. Não existe isso do filho pecar igual pai, porque o pai pecava, então o pai fazia um pecado, cometia um erro, errava de alguma forma, se dava mal de alguma forma, então tinha uma maldição que caía sobre ele. A ideia não é essa, a ideia é que Deus punia os filhos pelos pecados dos pais, porque no Antigo Testamento e da Antiga Aliança havia um aspecto público, cerimonial, externo, civil, familiar, que envolvia o clã, que envolvia a cidade, que envolvia o Estado de Israel, no sentido que a gente pode dar anacronicamente ali. Havia uma cidade, havia um povo, havia um país. E Deus lidava com o país. E por isso, quando não existia arrependimento, existia uma punição que recaía também sobre os filhos. Agora, isso não continua na nova aliança. Os profetas já falam que isso não se daria. É interessantíssimo que os profetas sempre olham para o futuro e os profetas muitas vezes colocam contra padrões que estavam estabelecidos na antiga aliança. Então, já nos profetas a gente lê que agora não vai existir mais isso dos pais comerem as uvas e os filhos terem os dentes tortos. Cada um seria culpado do próprio pecado, e isso era algo que pronunciava o que aconteceria já na nova aliança. Então, a gente nem no Antigo Testamento tem isso mais, avalie no novo. Não existe
punição hereditária ou maldição hereditária. Tudo isso da sua vida. O que você acha do Guilherme de Pádua virar pastor de uma igreja famosa, sendo que até hoje não pediu perdão pra mãe da vítima? Eu não assisti esse negócio. Eu odeio esses documentários de crime real. Tá na moda, né? Crime real, true crime, não sei o quê. Eu não vejo, não gosto. Eu me sinto mal, beleza? Eu me sinto mal. O pessoal gosta de ver vídeo de gente morrendo, vídeo de gente sofrendo, vídeo de acidente. Cara, não assisto, nem assisto. Eu nem assisto. Porque não é um negócio que me faz bem de jeito nenhum. Fico tendo pesadelo uma semana com essas paradas. Odeio ver essas coisas. Então não assisti ainda o documentário. Talvez eu assista. A questão é: dá pra um pastor ser um ex-assassino? Uma pergunta complicada, hein? Você tem um ex-assassino que é pastor. Como é que fica? A resposta que eu daria é: eu não sei. Agora eu vou dizer o seguinte, tem um ponto aí que eu acho que é bom considerar com cuidado, tá? Quando Paulo vai falar sobre a qualificação dos presbíteros, ele vai falar em 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, que o presbítero, no caso ali a força pastoral, precisa ter boa reputação com os de fora. Ou seja, os descrentes, aqueles que não são crentes, não devem ter nada contra ele, certo? Tá, odeia por causa do evangelho, o que seja, mas tem que ter uma boa reputação. Tem que ser bom pagador na praça, sabe? Tem que ser alguém que as pessoas reconhecem como uma pessoa cordial, educada, que bota o lixo no lugar certo, que não tá pichando muro, que não tá, sabe, chutando cachorro na rua, brigando com velha, que dá boa noite, dá bom dia, que trata as pessoas bem, sabe? Tem que ter boa reputação com os de fora. Um ex-assassino é uma pessoa que tem boa reputação com os de fora? Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Tem que existir um distanciamento muito grande entre quem a pessoa era e quem a pessoa é. E eu não sei quais são os detalhes dos entremeios disso tudo. Eu só acho que a Bíblia diz que pastores devem ter boa reputação com os de fora. Um cara que assassina uma mulher a sangue frio, ainda que tenha se arrependido, ainda que, sei lá, mesmo que peça perdão e desculpa, foi preso e tudo mais, eu acho que é complicado ele assumir um papel de liderança na força pastoral de uma igreja. Pode ser salvo, pode encontrar Jesus, se arrepender, servir até na igreja, mas ser uma força de destaque na igreja, uma pessoa que foi assassino, de uma pessoa pública, ainda mais nesse nível, né, de publicidade do assassinato, eu acho complicado. Tá? Eu acho bem complicado. Mas assim, não assisti o seriado, só sei do que eu li em 1 ou 2 notícias e é isso mesmo, hein? Sofro com fé oscilante há muito tempo já. Desde os 14, hoje tenho 23. O que eu devo fazer? É o básico que mantém a gente firme. Viver vida de igreja, congregar bem, estar em uma igreja onde você consegue amizades que te apontam ao evangelho, onde você pode falar de dificuldades, as pessoas te encorajarem de volta, evangelizar, pregar o evangelho, servir a quem precisa, leitura bíblica, oração, jejum, manter os devocionais aquecidos, confiar na obra de Cristo e alimentar o coração acerca da obra de Cristo constantemente na vida de igreja, aconselhamento pastoral. Tudo isso são recursos que Deus colocou na nossa vida, recursos que Deus entregou pra gente para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, é só levar a sério o beabá, o básico, a escolinha, sabe? Que você vai pra frente, que você consegue deslanchar mais na sua fé. Vá com força, se mantenha em Jesus, que ele certamente vai segurar você. Na Bíblia, há distinção entre pastor e presbítero? Se sim, presbítero recebe salário e ou deve ter dedicação exclusiva à igreja? No livro de Atos, a gente encontra pastor, presbítero e bispo aparentemente sendo usado de forma intercambiável. Não existe nenhuma descrição do trabalho de um bispo, de um pastor e de um presbítero que seja diferente na escritura. Me parece, eu posso falar com um grau razoável de certeza, que pastor, que episcopo, né, no caso bispo, que presbítero são a mesma coisa na Bíblia, tá? São nomes diferentes para o mesmo ofício, para o mesmo papel, para a mesma atuação. Já vi alguns argumentos que dizem que não, mas eu não acho eles convincentes. Para mim é justamente a mesma coisa. Paz Iago, membro novo, bem-vindo. Como a carta aos Hebreus foi aceita no cânon, visto que o autor não é conhecido? O autor não é conhecido, mas a carta era de uso corrente na igreja cristã. Sendo uma carta de uso corrente com os traços de apostolicidade, que foi entendido pela igreja primitiva como uma carta ligada aos apóstolos, principalmente ligada a Paulo de alguma forma, de modo que muitos acreditavam que a autoria era paulina, apesar da carta não ter descrição de autoria, faz com que a gente receba, né, no cânon, porque foi um instrumento, uma carta que foi aceita pela comunidade cristã primitiva. Se você não entende muito sobre como é que o cânon foi formado, como é que a Bíblia chegou até nós, você pode ir lá na escola de teologia, você tem 7 dias grátis, e 7 dias grátis não é, você pode pegar reembolso em 7 dias, não. Teu cartão só é debitado depois de 7 dias, você só é cobrado depois de 7 dias. Então, você pode sair se você não gostar. E a gente tem 6 aulas sobre como a Bíblia chegou até nós, sobre formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Corre lá e certamente você vai aprender bastante sobre como o cânon foi formado, tá bom? Bom, esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Confere aí se sua inscrição tá em dia e se você assinou as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.